Adivinha qual Natal está arruinado agora, mãe? Isso vai ser bem longo e fútil, portanto incluirei um resumo na parte inferior. Eu, homem de 30 anos, me mudei do centro dos Estados Unidos para a costa noroeste quando tinha 22 anos, principalmente para fugir da minha mãe maluca. A maior parte da minha família permitia seu comportamento porque achava mais fácil simplesmente concordar com ela do que brigar, exceto por minhas 3 irmãs mais velhas que saíram porque não aguentavam mais ela. Então sim, eu não só era o único menino, como também era o mais novo, o que me tornou para sempre um bebê aos olhos da minha mãe. Então minha mãe sempre tentou me infantilizar durante minha criação, ela tentava me alimentar com colher quando eu tinha 16 anos, depois reclamava que eu não estava apoiando ela quando me recusava a deixá-la fazer coisas assim, então me manipulava quando não cedia aos seus choramingos. Seu comportamento tem sido manipulador e narcisista desde que me lembro, ela tendia a fazer tudo sobre ela, alguns diziam que ela tem um complexo de rainha-mãe, ela sempre esperava ser honrada e reverenciada em qualquer feriado, porque até meus aniversários tinham que ser sobre ela, mesmo quando ela não tomava nenhuma parte no trabalho ou planejamento. Ela apareceu no meu aniversário de 21 anos com uma roupa que parecia muito com um vestido de noiva, então queria que eu ficasse acompanhando ela pelo braço para lá e para cá desde o momento em que ela chegou. Estávamos comemorando em um bar local, não era nenhum tipo de baile chique, então aquilo correu tão bem quanto você pode esperar, e ela fez um estardalhaço dizendo que eu estava humilhando ela no dia dela. Quando comentei que não era o dia dela, era o meu, ela fez birra e saiu correndo como uma adolescente que acabou de ser abandonada no baile. E isso não era tudo, ela tinha alguns outros hábitos que eram incrivelmente assustadores para mim. Ela tentou sentar no meu colo algumas vezes e disse que queria abraços. Eu disse com todas as letras que isso é esquisito e ela repetiu de sempre fazendo beicinho e manipulando. Quando ela tinha 45 anos, ela começou a falar abertamente com outras pessoas perto de mim sobre querer fazer um lifting facial e implantes mamários para parecer 20 anos mais jovem, e ela me olhava de soslaio enquanto fazia isso. Mas meu pai disse categoricamente que nunca pagaria por essas coisas desnecessárias. Isso provocou muitas brigas onde ela dizia que ele não apoiava ela, e passava semanas se fazendo de vítima. Nunca fomos grandes frequentadores da igreja, mas ela arrastava meu pai e eu para a igreja mormon em domingos aleatórios, quando ela queria tentar se vingar de mim por não dar corda às suas loucuras. Nem éramos mormons, mas era a igreja mais próxima de nós. Uma vez ela atraiu a atenção de todos para mim tentando me infantilizar na frente de toda uma congregação de pessoas após o sermão, e eu mandei a real sobre o que ela estava realmente fazendo. Então eu simplesmente saí. Essa foi a gota d'água e eu aluguei um pequeno quarto na casa dos pais de um amigo por $200 por mês. Quando eu estava fazendo as malas para ir embora, ela ficou quase o tempo todo implorando para eu ficar. Eu disse a ela que era seu filho, não seu marido. E eu estava cansado da maneira esquisita que ela agia perto de mim, afinal eu tinha minha própria vida para viver. Ela simplesmente fugiu soluçando e não nos falamos por meses. Soube por minha prima que ela andava por aí dizendo que qualquer dia eu voltaria correndo para os seus braços, mas quando isso não aconteceu, ela perdeu a cabeça. Minha mãe, mesmo anos depois de eu me tornar adulto, falava abertamente comigo como uma criança pequena na frente de outras pessoas, e esperava que eu entrasse na entre aspas brincadeira, e quando eu não obedecia, ela primeiro me fazia uma carinha como se estivesse implorando, mas eu apenas fazia a cara de pedra. Isso fazia ela me agarrar pelo braço e tentar me arrastar para fora como uma criança para sussurrar alto no meu ouvido. Mas eu sempre me recusei a permitir isso e até mandei ela ir pastar algumas vezes quando ela se recusava a parar com aquilo. E a última vez que ela tentou isso, ela cravou as unhas no meu ombro. Então dei um tapa na mão dela com tanta força que ficou um hematoma. Isso fez com que ela passasse a usar mais a manipulação emocional. Nós dois fomos à festa de aniversário do meu tio, e enquanto estava lá, ela estava me seguindo abertamente conversando em voz alta com minha tia sobre como eu costumava tomar leite no peito dela quando criança sempre que ela estava perto de mim, e até disse que ela lamentava não poder mais me obrigar a fazer isso. Então ela me deu aquele olhar suplicante novamente. Eu queria vomitar. Minha tia ficou visivelmente enojada pois eu já tinha contado a ela sobre muitas das coisas anteriores, mas acho que ela nunca acreditou que era tão ruim quanto eu dizia, até aquele dia. Quando me recusei a atender os caprichos de minha mãe na festa, ela acabou cedendo e declarou em voz alta que era matriarca e que o que ela diz é lei. Então tentou mandar que eu fosse até ela como uma criança. Eu a lembrei que eu não morava mais com ela, nem precisava fazer o que ela mandava porque não era criança. E então vários outros membros da família me apoiaram pela primeira vez, o que realmente me chocou. Isso fez minha mãe gritar com todos nós e depois ir embora, só para depois me ligar várias vezes e tentar me manipular pelo telefone. Deixei tudo cair no correio de voz. Antes de fazer a escolha de sair da minha cidade natal, eu tinha uma namorada lá que eu gostava muito. Estávamos namorando há alguns meses e ela queria conhecer minha família. Eu estava cético e avisei sobre minha mãe, mas ela deve ter pensado que eu estava brincando. Cara, ela ficou surpresa. Minha mãe foi especialmente passiva-agressiva com ela quando se conheceram, porque ela estava levando seu bebê embora, como nós dois a ouvimos dizer a um parente pelo telefone na cozinha quando ela pensou que ninguém mais estava ouvindo.
E então mais tarde, enquanto cortava um bolo que ela assou, minha mãe lançou um olhar estranho para minha namorada da época enquanto segurava uma faca de cozinha grande. Nem precisa dizer que a pobrezinha não aguentou muito tempo com minha mãe e logo terminamos amigavelmente, pois ela não queria arriscar ter alguém como a minha mãe como sogra. Infelizmente eu tive que concordar completamente. Então quando eu disse à minha mãe que estava me mudando para mais de 1000 quilômetros de distância, ela ficou furiosa, e tentou se agarrar a mim e dizer que não permitiria. Mas eu não dei trela e disse que ela não tinha poder para me impedir. Economizei o máximo que pude durante anos e comprei um caminhão e um trailer. E passei mais 2 anos morando no referido trailer enquanto trabalhava em um emprego simples no norte da Califórnia. Durante esse tempo não me preocupei em manter contato com ninguém da família. Por fim, conheci outra moça, e eu e ela estamos juntos até hoje, embora nenhum de nós esteja muito interessado em casamento ou filhos. Quando finalmente quebrei o gelo com meus pais em 2016, estabeleci algumas regras básicas. Eles deveriam me tratar com o respeito que um adulto merece, eles não incomodariam minha namorada, e eles não falariam comigo como uma criança nem mencionariam nada da minha infância. Bem, para surpresa de ninguém, minha mãe não conseguiu seguir nada disso quando fomos visitar no dia de ação de graças. Então eu disse a ela que estava de saco cheio, e que ela não se incomodasse em me ligar até perceber que eu sou um homem adulto. Ela tentou bloquear a porta e começou a citar a Bíblia dizendo que os pais devem ser respeitados pelos filhos. Eu disse a ela que ela não me respeitava, então eu não a respeitaria. Em dezembro daquele ano recebi várias ligações, e-mails e mensagens dela implorando para que eu fosse visitar no Natal e não trouxesse minha namorada. Eu disse que se ela não era bem-vinda, então eu também não era. Ela me chamou de irracional e disse que minha namorada é uma que se intrometeu no nosso vínculo especial, e que nenhuma mulher deve ficar entre uma mãe e seu filho, então praticamente me mandou ir visitar. Quando eu recusei, ela começou a fazer ameaças vazias de automóvel. Eu disse a ela que ela pode fazer o que quiser com seu próprio corpo, mas eu não viria para o Natal e, em vez disso, passaria com a família da minha namorada. Minha mãe disse que eu me arrependeria dessa decisão e encerrou a ligação furiosa. Bem, 2 dias antes do Natal, a porta da pequena casa que minha namorada e eu estávamos alugando foi arrombada pela polícia, que estava convencida de que estávamos administrando um laboratório de metanfetamina. Fomos detidos e interrogados enquanto a polícia transformava nosso quintal em um verdadeiro bazar ao ar livre, pois muitos de nossos móveis e pertences pessoais foram levados para fora e dispostos em fileiras para serem inspecionados. Eles passaram um pente fino na casa com cães farejadores de droga. Não encontraram nada além de aspirina e alguns remédios que eu tinha na época para depressão. Desnecessário dizer que eles ficaram visivelmente desapontados com isso. Acho que eles esperavam conseguir bater algum lote grande ou algo assim. Acontece que tudo isso aconteceu porque minha mãe maluca ligou para eles e deu detalhes tão precisos que ela deve ter nos perseguido em algum momento. Ela alegou que eu estava usando meu trailer como fachada para vender metanfetamina. Meu palpite é que ela assistiu muito Breaking Bad. Quando a polícia não encontrou nada na casa, tanto nos veículos quanto no trailer, eles foram forçados a colocar tudo de volta e nos deixar ir. Compreensivelmente, ficamos furiosos, mas eu não podia fazer nada além de registrar uma reclamação porque eles causaram alguns danos à casa que deixaram meu senhorio irritado. O karma veio, e minha mãe foi presa durante sua própria festa de Natal na frente de maior parte da família. A investigação posterior mostrou que ela havia pegado um voo para o meu estado, e então passou alguns dias me seguindo tirando fotos de mim, minha namorada e nossa casa. Ela invadiu e fotografou tudo o que pôde, até as cuecas na minha gaveta. Isso foi assustador de modo alarmante, e a polícia descobriu que ela havia documentado onde eu trabalhava e a que horas eu e minha namorada costumávamos ficar em casa ou no trabalho. Não temos certeza de qual era o objetivo geral dela, mas provavelmente envolvia mais do que só me dar um susto mandando a polícia pra cá. Eu pedi uma ordem de restrição e minha mãe passou 2 anos na prisão por preencher um boletim de ocorrência falso e por perseguição. Enquanto minha mãe estava na prisão, eu me reconectei com minha família, e todos eles admitiram que sabiam há anos do jeito que ela era perto de mim, e lamentaram não ter feito nada para ajudar, especialmente meu pai. Ele chorou enquanto me dava um grande pedido de desculpas pelo telefone. Ele pediu o divórcio depois que minha mãe foi solta da cadeia, e no divórcio minha mãe ficou com a casa, principalmente porque meu pai não queria mais ela e concordou em deixá-la ficar com a parte dele em vez de uma divisão limpa. O tribunal decidiu que ele não precisava pagar pensão alimentícia porque os dois já estavam aposentados. Então ele escolheu se mudar para mais perto de mim e agora mora no mesmo estado que eu, em um trailer Airstream que ele já tinha desde os anos 90. Ele disse que passa as noites tomando chá e observando as ondas, e ele não poderia estar mais feliz. Minha mãe não aceitou bem o divórcio e tentou prolongá-lo, mas vários membros da família apresentaram depoimentos. Todas as minhas irmãs apareceram para falar sobre como ela realmente era, e alguns parentes até tinham algumas gravações sobre as coisas assustadoras que minha mãe costumava dizer. Além de tudo isso, descobri que minha mãe não só traiu meu pai, como traiu várias vezes com homens diferentes, alguns dos quais testemunharam durante o divórcio com provas. O juiz acabou se recusando a deixar minha mãe prolongar o divórcio, e até o advogado dela disse para ela desistir se quisesse manter a pensão intacta, e quando tudo acabou, minha mãe basicamente foi deixada sozinha na antiga casa da família e quase ninguém quer mais nada com ela.
Ela me procurou em várias ocasiões, mas eu apenas disse a ela que isso era resultado de seus próprios atos, e agora ela teria que viver com isso. Ela tentou dizer que estava fazendo terapia, mas eu disse a ela que ela deveria ter feito isso há muito tempo, e eu também nem me importo mais, pois ela não pode desfazer as coisas que já fez. Ela apenas chorou e desligou o telefone. Eu não falei com ela desde então. Resumo: minha mãe louca e controladora se apegou e me infantilizou durante toda a minha vida. Então me mudei, então me recusei a voltar para casa no Natal porque ela não aceitava minha namorada. Então ela me perseguiu e chamou a polícia alegando que eu era um traficante de drogas para tentar arruinar minhas férias. Ela foi presa no dia de Natal. Depois meu pai se divorciou dela e ninguém quer nada com ela agora. No meu aniversário de 21 anos, minha mãe tentou agir como se fosse minha noiva. Isso é uma montanha russa. Quem viu meu post original sabe o nível de insanidade infantilizante que minha mãe tinha comigo. Ela praticamente queria que eu vivesse preso debaixo de sua saia e fosse uma criança para sempre. Esta é só uma das muitas coisas desagradáveis que ela fez. Não pretendo fazer muitos posts, mas quero divulgar essa história separadamente da minha postagem original. Era final de 2012 e eu estava fazendo 21 anos. Fui a última pessoa no meu círculo de amigos a atingir essa idade, então decidimos que a melhor maneira de aproveitar meu aniversário seria em um bar. Minha mãe não gostou dessa ideia porque não achou ela apropriada, mas o resto da família me disse para aproveitar o dia do jeito que eu gostaria. Então decidi que o bar era o que eu queria. Minha mãe me ligou algumas vezes pedindo que eu mudasse de ideia, mas eu não ia. Cada aniversário que eu tive enquanto morava com meus pais, minha mãe fazia tudo sobre ela. Ela sempre se vestia como se estivesse indo a festas extravagantes e sempre se tornava o centro das atenções. Ela pairava sobre mim toda vez que eu apagava as velas dos meus bolos, e ela tinha que estar em todas as fotos tiradas de mim. Fiquei morando na casa dos meus pais o máximo que pude para economizar dinheiro. Agora era hora do meu aniversário de 21 anos, e eu estava determinado a não deixá-la estragar tudo ou deixar ela ser o centro das atenções. Um dos meus amigos trouxe um bolinho de chocolate, e tinha apenas uma vela em forma de 21. Algumas das minhas músicas favoritas estavam tocando na jukebox, e eu estava tomando gin tônica. Então minha mãe apareceu. Ela usava o que parecia ser um vestido de noiva e seu cabelo estava preso no que eu acho que seria melhor descrito como o estilo Disney Cinderela. Seu rosto estava coberto de maquiagem para tentar não parecer quase 50. E meu pai entrou atrás dela vestindo seu terno de igreja. Ele não parecia feliz. Minha mãe trotou até mim e agarrou meu braço. E quando digo que ela trotou, quero dizer isso mesmo. Ela dava um pulinho a cada passo. Mas eu me afastei dela e fiz ela soltar. Eu disse categoricamente que não ia segurar o braço dela, e eu ia aproveitar meu aniversário do jeito que eu achar melhor. Ela não gostou de ouvir isso e ainda queria meu braço. Toda vez que eu me levantava para tentar fazer qualquer coisa, ela se agarrava a mim e tentava andar comigo para lá e para cá. Um cara que eu não conhecia fez uma piada dizendo que parecíamos um belo casal. Minha mãe corou como se fosse minha namorada ou algo assim. Isso me fez explodir e falei que o que o cara disse era nojento, e que eu não ia me casar com minha mãe maluca. Minha mãe então me deu um olhar chocado e entristecido, como se seu mundo interior tivesse acabado de desmoronar. Então ela começou a chorar. Todo mundo estava olhando. Simplesmente fui para o banheiro masculino. Ela não poderia me seguir lá dentro. Meu pai entrou alguns minutos depois e disse que minha mãe havia se acalmado, e era seguro sair. Mas ela havia se plantado no meu lugar à mesa, e mandaram ela sair na hora de cortar o bolo. Ela não queria, mas meu pai fez ela se levantar, e meus amigos fizeram questão de sentar em lugares que impediam minha mãe de sentar perto de mim, ou estar diretamente na minha linha de visão. Minha melhor amiga acendeu o bolo e antes que eu pudesse assoprá-lo, percebi que minha mãe estava assustadoramente perto de mim. Eu perdi a paciência e disse a ela que ela não ia fazer isso comigo de novo, e que era para ela sentar ou ir embora. Ela começou a fazer uma cena e meu pai teve que fazê-la parar. Muitas pessoas ao redor do bar olhavam para minha mãe e riam. Ela começou a fazer aquela cara de raiva de quem está prestes a chorar a qualquer segundo. Depois ela se sentou novamente. Meus amigos tiraram fotos minhas e garantiram que minha mãe não estivesse em nenhuma delas. Minha mãe finalmente atingiu seu ponto de ruptura quando comecei a dançar com uma garota enquanto uma banda ao vivo tocava. Escolhemos esse dia para fazer a festa porque uma banda local estava lá à noite, e eles estavam tocando um ótimo rock clássico. Comecei a dançar com uma bela garota ruiva quando minha mãe de repente me agarrou pelo braço e começou a tentar dançar comigo à força. Eu tive que correr ela, e ela gritou comigo tão alto que meus ouvidos doíam e a banda parou de tocar. Ela tentou me agarrar pela orelha como costumava fazer quando me repreendia. Mas dei um tapa na mão dela. Ela gritou comigo que eu a estava envergonhando no dia dela. Eu respondi que não era o dia dela, nunca foi o dia dela, era meu. Ela gritou que me deu a luz, e isso faz com que seja o dia dela. Eu disse que não era assim que funcionava, e que esse dia era meu e só meu. E então todos os meus amigos me apoiaram. A banda estava até repreendendo minha mãe, um até chamou ela de velha louca se bem me lembro.
De repente ela estava olhando para todos os presentes e dava para ver que ela finalmente percebia o quão ridícula ela estava sendo. Não sei se você já viu todos em um bar ficarem em silêncio enquanto olhavam para uma pessoa, mas foi assim, e um dos funcionários só apontou para a porta e disse para ela sair. A garota com quem eu estava dançando aparentemente na hora também agarrou meu braço e me disse para simplesmente ignorar minha mãe e me divertir. Minha mãe então teve um colapso mental e saiu correndo do bar chorando como uma garota que acabou de ter seu dia de formatura arruinado. Meu pai não seguiu ela. Em vez disso ele apenas pediu outra cerveja. O resto da noite foi ótimo porque, depois do bar, voltamos todos para a casa do meu melhor amigo e jogamos videogame. A próxima vez que vi minha mãe, ela agiu como se os eventos do meu aniversário de 21 anos nunca tivessem acontecido. E no meu aniversário de 22 anos comemorei da mesma forma, no mesmo bar. Minha mãe apareceu nesse também, mas ela não tentou fazer as mesmas palhaçadas de antes, e ela saiu no meio da festa enquanto eu dançava com minha namorada da época. Mais tarde naquele ano, me mudei e minha mãe não compareceu a nenhum dos meus aniversários desde então. Minha mãe, a infantilizadora, discutiu com um juiz porque ela achou que não fez nada de errado. Embora eu tenha apresentado queixa contra minha mãe por me perseguir e tentar me incriminar como traficante, não queria passar muito tempo no tribunal porque isso significava ficar perto dela. Portanto, os eventos que estou prestes a descrever são metade meus e metade do meu pai. Eles provavelmente não são muito precisos. Foi há 5 anos. Então, por favor, não me ataque se algo soar estranho. É algo que eu tentei majoritariamente deixar para trás. Para começar, meu pai realmente não sabia que minha mãe maluca tinha pegado um voo para o meu estado para me perseguir. Ela disse a ele que queria apenas tirar umas pequenas férias longe de todos para sua própria saúde mental. E nunca disse para onde estava indo. E meu pobre pai não sabia o que ela estava prestes a fazer, senão teria me avisado. Minha mãe então passou vários dias seguindo secretamente a mim e minha namorada com seu celular. Ela usou a chave reserva que mantínhamos escondida dentro de uma pedra falsa para entrar na casa em que morávamos na época. Ela então fotografou tudo o que pôde, coisas ainda mais íntimas que prefiro não descrever. Então, depois que ela voltou para casa, meu pai disse que ela estava com uma cara muito convencida e algo estava estranho. Ele disse que era o tipo de olhar que alguém tem quando pensa que ganhou, que ela parecia extraordinariamente feliz e alegre até que a polícia veio e prendeu ela no Natal. Meu pai disse que ela estava chorando e dizendo que não fez nada de errado enquanto era levada pela polícia. As provas contra ela eram claras. Todas as fotos foram encontradas em seu telefone e meu pai rapidamente percebeu o que ela tinha feito. A ligação que minha mãe fez para alegar que eu estava vendendo foi feita do próprio celular dela. A chamada foi gravada e então rastrearam o celular dela com bastante facilidade. Quando minha mãe foi confrontada com as evidências, meu pai disse que ela simplesmente começou a chorar e implorar, e quando ela se recusou a se levantar da mesa, a polícia teve que levar ela à força. Meu pai disse que ela simplesmente ficou mole e se recusou a cooperar. Ninguém pagou a fiança para tirar ela da prisão também. Ela teve que usar seu próprio dinheiro para sair. Meu pai disse que ela queria me ligar para implorar, mas eu acho que num raro momento de clareza ela percebeu que nem a pau eu pagaria a fiança depois do que ela fez, então ela passou um tempo trancada antes de finalmente usar seu próprio dinheiro para sair. Ela não tentou correr. Na verdade, ela acreditava firmemente estar justificada no que havia feito e sentiu que poderia convencer um juiz do seu ponto de vista. O advogado dela aconselhou que ela se declarasse culpada. Então ela demitiu e disse que se representaria a si mesma. Bem, isso correu tão bem quanto você pode imaginar. Ela estava no tribunal mais rápido do que eu pensava, e minha namorada e eu tivemos que voar para testemunhar contra minha mãe, mas eu só fiquei durante o tempo que eles precisaram de mim, e então peguei o primeiro voo de volta que consegui achar. Mas enquanto eu estava lá, minha mãe parecia me encarar quase constantemente. Os olhares variavam de assustador e suplicante a raiva absoluta. Quando minha mãe deu seu testemunho, ela fez um discurso sobre por que acreditava estar certa. Eu precisava aprender uma lição por me recusar a voltar para casa e por colocar uma vagabunda antes dela, porque ela deveria ser a única mulher de quem eu preciso. Ela também tentou ficar olhando para mim o tempo todo enquanto fazia esse discurso. Mas o juiz repetidamente disse a ela para não fazer isso. Saía antes da sentença. O juiz acreditava que minha mãe estava mentalmente doente, mas quando ele afirmou isso, ela disse que estava completamente sã. Claro que isso só fazia parecer mais louca. Ela disse que era apenas uma mãe cuidando de seu filho, e fez o que tinha que fazer para me ensinar uma lição. Meu pai falou e disse que se ela estivesse realmente cuidando de mim, ela não teria tentado transformar seu próprio filho em seu segundo marido, ou me incriminar por coisas que eu não fiz apenas por recusá-la. Isso fez ela partir para cima dele, e os guardas tiveram que mantê-los separados. O juiz originalmente seria mais grande com minha mãe, mas decidiu que ela precisava de algum tempo atrás das grades e a condenou a 2 anos de prisão com 3 anos de liberdade condicional. Quando ela foi sentenciada, minha mãe ativou o modo criança 100% e teve um acesso de raiva, dando soquinhos no ar e chorando feito um bebê. Ela teve que ser carregada para fora da sala do tribunal porque se recusou a cooperar novamente.
Meu pai descreveu os próximos 2 anos sem ela como sendo uma felicidade absoluta, e decidiu que estaria pronto para se divorciar dela assim que ela saísse, nível entregar os papéis para ela no mesmo dia em que ela voltasse para casa. E foi nesse mesmo dia que ele deixou aquela casa para sempre. Ele é dono de um trailer Airstream, e o estacionou na casa de um amigo. A partir daí passou meses brigando com minha mãe maluca no divórcio. Foi quando mais merdas sobre ela surgiram. Meu pai acabou vencendo e se mudou para o meu estado com seu trailer assim que pôde. Além de algumas raras ligações dela, não voltei a me associar à minha mãe, e nem meu pai. Ele passou um tempo apenas curtindo sua vida de aposentado no litoral, mas então decidiu conseguir um emprego simples de meio período em uma fábrica de conservas de peixe porque estava entediado. Ele diz que paga as contas, e ele fez muitos amigos. Ele está feliz, e eu estou feliz que ele está feliz. Eu visito nos fins de semana quando posso. Minha mãe, porém, não falei uma palavra com ela em 2 anos. Qualquer número que ela usou para me ligar depois do tribunal foi bloqueado. Não quero mais saber dela. Edit, esqueci de mencionar, quando me posicionei contra minha mãe, despejei todas as coisas bizarras que ela fez comigo. Todas as coisas do meu primeiro post saíram e eu tive que me obrigar a parar. Todos, menos minha mãe no tribunal, ficaram abertamente enojados, e minha mãe começou a chorar feio no momento em que todos os olhos estavam nela. A parte em que eu disse a todos que ela chamou minha namorada de intrometida, ela percebeu que havia atingido um nervo pois fiquei furioso só de falar nisso. Minha mãe se defendeu e tentou dizer que tínhamos sim aquele vínculo quase incestuoso, mas afirmei que era tudo coisa da cabeça dela e sempre foi. Isso fez ela desabar e o tribunal teve que ser encerrado no dia seguinte. Não era mais necessário eu estar lá, então peguei um voo para casa com minha namorada naquela mesma noite. Última resistência da infantilizadora. Olá a todos, esta deve ser minha atualização final, e vai ser difícil. Para todos vocês que disseram que minha mãe faria de tudo para entrar em contato comigo depois que a liberdade condicional terminasse, vocês estavam certos. Em 5 anos ela ainda não havia se livrado de qualquer loucura que estivesse flutuando em sua cabeça, e ela ainda estava atrás de mim com a mesma mentalidade incestuosa de antes. Eis o que aconteceu. Minha tia entrou em contato comigo e disse que minha mãe estava procurando contratar um investigador particular para me encontrar, já que ninguém da família queria dizer a ela onde estou. Felizmente ela estava apenas blefando com isso, pois não tinha como pagar um investigador sem perder um pedaço de suas economias da aposentadoria. Quase nenhum parente falava com ela além de uma verificada de vez em quando para ter certeza de que ela ainda estava respirando, e eles disseram que ela geralmente estava apenas quieta, antissocial e cheia de remorsos. Acontece que ela estava apenas ganhando tempo. Toda aquela terapia que ela supostamente fez nos últimos anos foi apenas para se exibir. Ela não mudou nada. Não, retiro isso. Ela mudou, só que para pior. Ela queria que sua liberdade condicional e minha ordem de restrição contra ela expirassem, e então ela voltou ao que era antes. Ela começou a usar vestidos coloridos em público também que parecem de princesa da Disney. Ela está com quase 60 anos e passou a só sair vestida assim. Ela passou os últimos 3 anos após a prisão acumulando lentamente os vestidos e fingindo ser uma velha coitada que ninguém ama. E qualquer um que a visse dizia que aqueles vestidos eram tudo que ela usava quando a liberdade condicional terminou, mesmo em casa. Era seu traje principal. Não me surpreenderia se ela gastasse mais dinheiro com maquiagem e tintura de cabelo do que com comida todos os meses. Para esse fim, ela também entrou numa loucura de dieta cetônica para perder peso no ano passado, e ela perdeu muito, dava para notar. Mas ela cobre o rosto com maquiagem e prende o cabelo de todas as maneiras que você esperaria de alguém na mais extrema negação de sua idade. Minha tia me enviou algumas fotos dela e era muito pior do que a aparência dela no meu aniversário de 21 anos. Muitos de vocês diriam agora para não manter contato, mas isso era mais fácil dizer do que fazer. Minha mãe pode não saber mais onde eu moro, mas ela sabe em que estado estou e também acreditava que não poderia estar muito longe de meu pai. E ela estava exatamente certa. Minha mãe estava ameaçando ir ao meu estado e literalmente procurar por mim em todos os lugares. Imagine uma velha vestida de princesa da Disney no meio de uma cidade mostrando fotos minhas de quase uma década atrás, e perguntando às pessoas onde estou e dizendo várias coisas sobre mim. Eu só posso imaginar as bizarrices que teriam saído de sua boca. Eu não estava com vontade de deixar isso acontecer. Falei com vários membros da família e concordamos mutuamente que a única maneira de minha mãe não vir correndo para o meu estado para tentar me encontrar seria falar com ela pessoalmente com antecedência. Eu sei que muitos de vocês provavelmente estão pensando, não faça isso, ela é uma Bem, você não está errado, mas ao mesmo tempo estou cansado de correr, e ela não tinha ideia de como eu estava depois de mais de 5 anos. O garoto que ela conhecia se foi, estou maior, mais musculoso, e tenho uma barba bonita. Até aprendi boxe com um amigo na academia, ele ainda me dá um pau, mas eu não facilito para ele. Minha tia me ajudou a conseguir falar com minha mãe pelo Skype. Aparentemente minha mãe estava tão doida de empolgação que se sujou e teve que se trocar antes que pudéssemos conversar. Minha tia estava com ela do outro lado, e estava pronta para se meter no meio se as coisas ficassem muito loucas.
A chamada de vídeo começou e quando nos vimos pela primeira vez, minha mãe não me reconheceu, ela apenas perguntou quem era o cara grande e barbudo na frente da tela. Isso até eu falar, as primeiras palavras que saíram da minha boca foram para dizer sarcasticamente: "Você estava esperando o príncipe encantado?" Créditos ao Shurek pela frase. Ela reconheceu minha voz imediatamente e começou a chorar. Ela estava reclamando e me perguntando o que eu tinha feito comigo mesmo. Eu disse que cresci, não graças a ela. Minha tia bancava a pacificadora e acalmava todo mundo. Minha mãe teve que limpar muita maquiagem devido às lágrimas que borravam ela, e então ela queria pedir licença para refazê-la. Eu disse que não iria ficar esperando, ou conversamos na hora ou não conversamos. Ela reclamou que queria ter uma boa aparência para mim, e eu disse a ela que não havia nada que ela pudesse fazer para ficar bem para mim, o que a fez chorar um pouco mais. Ai nossa, meu próprio filho não me acha atraente, acho que vou chorar. Inicialmente minha namorada não estava visível na tela, mas no segundo em que minha mãe percebeu que ela estava lá, ela ficou super irada e estava prestes a dizer algo indecente, mas se conteve antes de dizer algo pior do que: "O que ela está fazendo aí?" Eu disse a ela que ainda moramos juntos, que amo ela, e podemos até nos casar um dia. Minha mãe caiu no sofá chorando e agindo como uma diva triste. Eu disse a ela para parar de ser um bebê e se acalmar, mesmo que minha namorada e eu nunca nos casemos, eu ainda adoraria envelhecer com ela. Minha mãe chegou a gritar: "Mas eu já estou velha, e estou só." Eu disse que isso não significava nada para mim, e que era para ela se acalmar, ou eu encerraria a ligação e nunca mais nos falaríamos. Ela levou um momento para se acalmar, e minha tia pegou o sorvete do freezer, que ela começou a devorar gulosamente. Ela ficou tendo alguns congelamentos cerebrais e continuou reclamando que está velha até terminar todo o sorvete. Quando ela terminou, só jogou o pote de sorvete fora, ficou assustadoramente calma e disse que estava pronta para falar novamente. Conversamos sobre algumas coisas mundanas por um tempo. Ela tentou ficar me perguntando detalhes íntimos sobre minha vida, onde trabalho, onde moro, todas essas coisas. E toda vez eu me recusei a responder e disse a ela que ela não tem permissão para ter nenhum desses detalhes depois que ela me perseguiu e tentou me enquadrar como um traficante estilo Breaking Bad. Ela gritou que isso foi há 5 anos, e me implorou para esquecer isso. Eu disse que ela era incrivelmente sortuda por eu estar falando com ela depois de tudo que ela fez, e ela voltou a chorar e minha tia teve que levar alguns minutos para acalmá-la. Foi mesquinho da nossa parte, mas minha namorada e eu tínhamos um plano para ver o quão louca minha mãe realmente era. Eu sabia que ela mal estava se controlando. Esperamos a oportunidade certa e minha namorada se inclinou e me deu um beijo na boca. Minha mãe ficou com aquele olhar assustador de olhos arregalados e disse: "Eu gostaria que você me deixasse te beijar assim também." Todos ficaram em silêncio. Minha tia, que estava bancando a pacificadora, parecia ter levado um tapa na cara. Eu disse: "Chega, você não mudou nada." Minha namorada me abraçou e eu abracei ela enquanto dizia que ela é minha única. Minha mãe perdeu a cabeça com isso e começou a gritar. Foi quando fechei o laptop e desliguei. Foi bem complicado para minha tia do outro lado. Minha mãe começou a atacá-la como uma lunática e a polícia teve que ser chamada. Minha mãe acabou em um manicômio porque ela também atacou a polícia. Deve ter sido como uma cena de um filme de terror, uma velha com maquiagem toda manchada e vestido de princesa da Disney atacando as pessoas feito um animal selvagem. A polícia prendeu ela depois de jogar spray de pimenta, e logo ela foi jogada em uma ala psiquiátrica. Ela já está lá há alguns meses e foi considerada um perigo para si mesma e para os outros. Depois de ser presa, minha mãe começou a ameaçar se eu não fosse vê-la. Ela também exigiu permissão para usar maquiagem e vestidos, o que obviamente foi negado. Minha tia inicialmente foi a única a visitá-la, e de alguma forma virou a responsável legal da minha mãe. Eu não sei o mecanismo de como isso funciona, mas eu também não me importo. Minha tia me disse que minha mãe parece estar realmente quebrada agora. Eles a mantêm sob vigilância constante e ela quer morrer. Ela parou de chorar por mim, mas passou muito tempo convencida de que eu viria buscá-la. Então, de todas as pessoas, meu pai a visitou. Não muito tempo atrás ele arrumou seu trailer e dirigiu todo o caminho de volta para nosso estado natal. Minha mãe não gostou de vê-lo. Não sei o que foi dito entre eles, mas ouvi dizer que ele destruiu ela. Não é preciso muito para fazê-la chorar, mas as coisas que ele disse fizeram algo pior. Acho que ele guardou essas palavras por 5 anos, mas tudo o que ele disse teve um impacto forte o suficiente para que ela quase ficasse catatônica. Minha tia me disse que minha mãe ficou mais cooperativa depois disso e parou de chorar porque o príncipe encantado não veio buscá-la. Meu pai não ficou por perto, ele passou cerca de 2 semanas conversando com todos e foi para o Novo México. Ele tem um primo lá e diz que está com vontade de ficar um tempo no deserto porque o ar salgado do litoral estava corroendo seu caminhão e trailer. Ele também odeia frutos do mar, então é onde ele está agora. Um dos meus primos mais novos por parte de mãe que tem uma namorada grávida vai se mudar para a casa da minha mãe e vai arcar com a manutenção, contas e impostos dela em troca de não precisar pagar aluguel. E eles podem ficar lá enquanto minha mãe estiver presa, ou até que ela morra.
De qualquer forma, eu não gostaria de morar lá, mesmo que ficasse com a casa por testamento quando ela falecer, eu só não quero nada com ela. Estou feliz por minha mãe não vir me procurar, mas ao mesmo tempo sou completamente indiferente ao fato de ela estar trancada em uma cela acolchoada. Perdi qualquer sentimento de empatia que eu tinha por ela há muito tempo, e eu mesmo teria dado uma surra nela se ela tivesse vindo atrás de mim de novo. Parece que talvez eu nunca precise fazer isso. Se ela sair de lá, eu vou solicitar outra ordem de restrição imediatamente. Mas eu e minha tia estamos bastante confiantes de que ela ficará presa por muito tempo, talvez pelo resto de sua vida, assim espero. Tem um relato interessante? Compartilhe com a gente, confira também os vídeos a seguir. Adivinha qual Natal está arruinado agora, mãe? Isso vai ser bem longo e fútil, portanto incluirei um resumo na parte inferior. Eu, homem de 30 anos, me mudei do centro dos Estados Unidos para a costa noroeste quando tinha 22 anos, principalmente para fugir da minha mãe maluca. A maior parte da minha família permitia seu comportamento porque achava mais fácil simplesmente concordar com ela do que brigar,